Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje nesse debate, mais um debate da Comissão de Direitos Humanos. Meu nome é Gabriela Araújo, sou a coordenadora do Núcleo da Memória da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo. Hoje a gente vai ter o prazer de fazer esse debate sobre a pandemia e a memória dos anos de chumbo no Brasil. Estamos com esse time de peso aqui, eu vou ler rapidamente o mini currículo deles, porque a gente não vai ter tempo de ler tudo, né? Eu acho que tem alguém ouvindo e está dando... eu acho que foi isso. O pessoal aqui corrigiu o problema técnico. Desculpa, gente. Bom, a gente está aqui com um convidado especial, que é o Maurice Pulitti. Ele é diretor do Núcleo de Preservação da Memória Política e ex-preso político. Estamos também com a Rita Cipaí, que é advogada, é ex-presa política e ex-conselheira da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Contamos também com a presença do professor Flávio de Leão Bastos Pereira, que é professor de Direitos Humanos e coordenador do Núcleo Temático de Direitos Humanos da Escola Superior da Advocacia da OAB de São Paulo. E também temos a desembargadora aposentada Magda Barros Biavaschi, que é ex-presidente do Fórum Nacional Permanente em Defesa da Memória da Justiça do Trabalho, integrou a Câmara de Arquivos do Poder Judiciário do CONARC e é pesquisadora da Unicamp. Bom, para a gente começar logo o debate, aproveitar esse tempo aqui precioso que a gente tem dos nossos palestrantes, eu vou fazer, só para explicar para vocês a dinâmica, a nossa ideia é fazer 3 rodadas temáticas, né? Eu vou fazer 3 perguntas, cada um vai responder aí mais ou menos em 5 minutos. Depois a gente abre uma rodada final de considerações finais mesmo, e se a gente conseguir tempo, né, se a gente conseguir ser ágil aí nessa programação, vamos poder responder algumas perguntas. A gente está aqui também com o Guilherme Lobo Marchione, que é membro do Núcleo da Memória da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo, e ele está acompanhando, está me ajudando aqui, grande Guilherme, e acompanhando os comentários do YouTube, porque a gente que está aqui gravando, a gente não consegue enxergar. Então, o Guilherme vai lendo e vai selecionar algumas perguntas para os palestrantes responderem ao final. Tudo bem, gente? Então, para começar, a pergunta inicial seria... Eu queria que vocês comentassem, né, tendo em vista aí esses movimentos que a gente tem visto antidemocráticos, né, tá até um debate no STF, o pessoal pedindo intervenção militar, até um pouco, às vezes, a gente vê um pouco insuflados pelo próprio presidente da República. Se esse tipo de movimento tem alguma relação com a ausência de uma justiça de transição aqui no Brasil e da preservação da memória e da justiça, né, com relação às violações de direitos humanos que ocorreram no período da ditadura militar, né? Então, se vocês puderem comentar, eu acho que a gente poderia começar a dinâmica com o Maurice, e aí depois eu passo a palavra, de repente, para a Rita. Tudo bem? Eu vou mutar aqui e vou passar a palavra para o Maurice. Boa noite a todos. Queria primeiro agradecer à professora Gabriela, ao professor Flávio e todos os colegas que estão aqui debatendo esse tema. Quero agradecer pelo convite. Sempre é muito instigante nessa fase de isolamento saber que temas como esse despertam a atenção de bastantes pessoas, gente que quer se aproveitar o isolamento para conhecer um pouco mais da nossa história, né? Indo direto à pergunta que você fez, Gabriela, eu acho que é essencial que a gente reflita um pouco sobre esse processo realmente de justiça de transição, que aqui no Brasil, como um colega do Rio Grande do Sul, um defensor de direitos humanos, Jair Krischke, disse, né? Aqui no Brasil não tivemos justiça de transição, tivemos justiça de transação. Né? Então, o que houve quem acabou com a gente não pode esquecer que quem acabou com a ditadura, aí não vou fazer nenhum histórico porque só tenho 5 minutos, os movimentos sociais, os movimentos de familiares que estiveram sempre aos comitês brasileiros da anistia, contribuíram muito para que a ditadura fosse se enfraquecendo, né? A própria situação econômica também
que o general Figueiredo, o último ditador, enfrentou também, não foi uma coisa fácil, mas a gente não pode nunca esquecer que a anistia no Brasil ela foi decretada pelo governo, foi uma lei que foi aprovada naturalmente na Câmara, mas que tinha sido redigida conforme os desejos, os ditames do último presidente ditador. Não é à toa, e a gente não pode esquecer também, que no dia da votação dessa lei, ela teve 215 votos a favor e 205 contra. Isso quer dizer que 205 deputados eram contra a lei de anistia? Não. Isso quer dizer, alguns certamente eram contra, mas quer dizer que muitos deles não queriam essa lei, queriam outra lei que ele fosse mais ampla, geral e restrita, como se os movimentos sociais diziam na época. E a lei da anistia passou, infelizmente, com poucos votos, né? De diferença, mas ela permitiu que esse processo de justiça de transição, então, não ocorresse no Brasil. A gente também não quer, eu tenho pouco tempo, eu queria lembrar que a nossa Constituinte é de 1988, né? 1985 termina, teoricamente, a ditadura, e os mesmos personagens que estavam na arena comandando os processos da aprovação da lei foram aqueles que depois, basta dizer que o José Sarney foi o nosso primeiro presidente depois da ditadura, um homem que era do partido da arena, né? Então, esse processo que fez com que, em vez de ter transição, tivéssemos uma transação entre as diversas pessoas no poder, levou a que, por mais de 20 anos, não se falasse desse assunto da anistia, não se falasse da punição aos torturadores e aos assassinos, e somente, e aí só para terminar meus 5 minutos, somente em 2007, a gente não pode esquecer nunca, eu sempre digo, 2007 é um ano crucial no debate da justiça de transição e no debate justamente a reação, sobre a reação da sociedade civil, que houve uma audiência pública convocada no Ministério da Justiça. Eu tenho certeza que a Rita estava lá, eu estava lá. Foi uma audiência pública, foi pela primeira vez convocado pelo então ministro da Justiça, Tarso Genro, pelo então ministro de Direitos Humanos, Paulo Vanucchi, e pelo presidente da Comissão de Anistia, Paulo Abrão. Foi feita essa audiência pública em 2007, no Ministério da Justiça, no hall, mais de 500 pessoas representando a sociedade civil, de tudo. Tinha gente das Forças Armadas, tinha gente dos ex-presos políticos, e foi aí discutido pela primeira vez, então, o que ocorreria se a lei de anistia realmente era favorável aos torturadores. Daí que depois, você sabe, Gabriela, que teve a DPF da OAB. A DPF da OAB, ela surge dessa audiência pública. E essa audiência pública, ela tomou 20 anos. Então, por mais de 20 anos, esse passado da ditadura foi colocado debaixo do tapete, não se quis negociar. Os diversos governos, os governos do Collor, desde até o Lula, não se quis discutir o assunto da anistia, não se quis discutir a memória, verdade e justiça. Foi preciso que houvesse 3 pessoas que tomassem esse tema, que foi o ministro da Justiça da época, o presidente da Comissão de Anistia e o ministro de Direitos Humanos, que criou, na época eu trabalhava lá com ele, no Ministério de Direitos Humanos, e criou-se, então, pela primeira vez, uma coordenação de direito à memória e verdade. E essa coordenação foi a que levou, 2 anos depois, em 2009, ao PNDH 3, Plano Nacional de Direitos Humanos 3, onde pela primeira vez se coloca no papel a necessidade de termos uma comissão da verdade e uma discussão sobre memória, verdade e justiça. Acho que eu fiquei nesses 5 minutos, né?
Tinha tempo ainda, tinha tempo, mas é bom porque sobra mais para as perguntas, então. Depois a gente quer te ouvir mais, Maurice, que é uma aula que a gente tem com você, né? Eu vou passar então para a Rita comentar. Acho que a Rita, eu vi a Rita se mexendo e ela está doida para fazer os comentários, especialmente que ela foi conselheira aí da comissão da anistia. Deixa eu mutar, que ela tem bastante história para contar para a gente também. Eu vou passar, então, enquanto a Rita resolve o problema do microfone, eu vou passar, então, para a Magda. Pode ser, Magda? Aí até você fala os seus 5 minutos, até lá a Rita consegue resolver o microfone. Bom, ainda bem que eu não tive problema no meu microfone. Então, em primeiro lugar, é uma grande satisfação poder estar aqui discutindo esse tema, principalmente com pessoas tão versadas no tema da justiça de transição. Eu quero fazer um agradecimento para a OAB, para a Comissão de Direitos Humanos e para o nosso núcleo, que é coordenado pela Gabriela, e para os meus colegas aqui de mesa, de sala, que a gente está aproveitando, então, esse nosso isolamento necessário para refletirmos sobre as razões pelas quais, quem sabe, a nossa pandemia é tão maltratada. Se nós formos comparar a nossa pandemia em relação a países, quer sejam eles de governos conservadores ou não, conservadores ou progressistas. O meu mundo é o mundo do trabalho, mas também o mundo da memória. Então, eu acho que a gente pode fazer uma reflexão aqui, qual a importância da memória, da preservação e do resgate da memória, para a gente poder entender o presente, o que está acontecendo nesse Brasil de mil e tantas misérias, numa homenagem aos mineiros, e como é que a gente pode, a partir desse mergulhar, dessa compreensão, construir uma caminhada para um futuro menos desigual e mais justo. Então, eu acho que essa reflexão, ela nos linka, ela nos leva a olhar para o nosso passado, para as dificuldades que nós temos no Brasil, que foi muito bem colocado pelo Politi. Tivemos de fazer a nossa anistia e a diferença da nossa anistia em relação, por exemplo, à anistia da Argentina. Há uma total diferença, né, em relação a essa trajetória, e se nós formos olhar os dados da pandemia hoje, nós vamos ver que a nossa curva de infectados e de mortes é crescente, assustadoramente crescente. E se nós formos comparar a nossa curva com a curva da Argentina, com a curva do México, que está crescendo, mas não como a nossa, com a curva dos países centrais, com a curva dos outros países latino-americanos, que é a Argentina, a própria Venezuela, Cuba, a nossa curva ela é ascendente, não só de infectados, mas de mortes também, um percentual de mortes muito assustador. Se nós vamos olhar a Alemanha, nós vamos ver que a Alemanha é um país que tem um número muito grande de infectados e um número muito pequeno percentualmente, comparando com os demais, de mortes. Por que isso? Então, se nós vamos resgatar a memória, nós vamos compreender as estruturas sociais, políticas e econômicas de cada país, as suas realidades, e vamos poder reconstruir o futuro. Talvez por isso seja tão difícil resgatar a memória e preservá-la. Talvez por isso a nossa sociedade escravocrata e patriarcal tanto resista, né, quando se fala em preservar a memória, quando se fala em conhecer o passado para construir o futuro. Mas é assim que dizia Paulinho da Viola: quando eu penso no futuro, não esqueço do passado. Ou o MB viu, para conhecer o futuro da música que ele faz, nós precisamos conhecer o passado dessa música, senão não reconstruímos nada. Muito obrigada, é uma grande satisfação. Preservar a memória é um ato transformador, altamente transformador. E talvez seja por isso que seja tão difícil levá-lo adiante. Muito obrigada, Gabriela, por estarmos aqui. Obrigada, Magda. Eu acho que agora... Acho que a Rita voltou, só está sem vídeo agora. Agora eu vou falar uma coisa, vocês estão ótimos com o tempo, hein? Eu nunca vi um grupo tão disciplinado com relação ao tempo aqui. 5 minutos regulamentares. Olha, o vídeo deu uma confusão, porque parece que... Ela caiu, eu acho que ela estava com o sinal fraco. Vamos ver se ela volta. Enquanto isso, eu vou passar a palavra para o professor Flávio Bastos. Enquanto a Rita não volta. Flávio, só para retomar, a nossa proposta aqui é falar sobre esses movimentos antidemocráticos, né?
esses pedidos de intervenção militar, movimentos contra as instituições, contra o STF, se isso tem alguma relação com a ausência de uma justiça de transição, da memória, do que foram os anos de chumbo aí, do que foi a violência estatal no tempo da ditadura militar. Então, eu vou passar para você a palavra, depois a gente ouve a Rita. Obrigada, Flávio. Perfeito. Muito obrigado, Gabriela, pelo convite, nossa coordenadora do núcleo. A todos cumprimento ao Guilherme, ao meu amigo Maurice, a grande Rita, que nos inspira tanto no grupo, a Magda também, outro nome de grande inspiração para a gente. Eu vejo uma relação absolutamente íntima e quase que não me surpreende, vamos assim dizer, o que nós estamos vivendo hoje. Nós aqui, especialmente a Rita, o Maurice, a Magda, que conhecem bem, vivenciaram muito, eu também peguei a ditadura enquanto criança, sabem, e todos, e nós batemos muito nessa tecla, que não compreender, não conhecer, e aí a importância da justiça de transição para um país. O passado recente, e mesmo o passado remoto, implica, e todos falaram isso, William Faulkner, Jorge Santayana, a Maria Inês Mudrovnik, lá da Argentina, todos falam isso. Não conhecendo o passado, nós voltamos a cometer os mesmos erros. É uma frase, é quase que um mantra para nós. E, portanto, se nós pensarmos no que foi o período ditatorial de exceção, e já que estamos falando em pandemia, eu vou lembrar aqui a grande epidemia de meningite em 1974, que tem início em 71. Veja, foi a maior da história do Brasil. E naquela época, para quem deve se lembrar, e para os pesquisadores, sabem também que médicos, enfermeiros, a mídia foi proibida de transmitir notícias sobre a meningite. Portanto, nós tínhamos um estado de exceção violento, assassino, e que impedia a liberdade de expressão de imprensa e sob uma bandeira desenvolvimentista. Então, estou fazendo aqui um retrato da época e depois podemos voltar a detalhar isso. Eu me lembro que minha mãe me levou para tomar vacina para meningite, com uma diferença em termos de onda, né? Ela começa nas periferias e atinge os bairros nobres, ao contrário do que está acontecendo agora. Agora, é muito interessante a gente observar que hoje o governo, o Brasil está entre, se não for o pior, está quase lá, entre os piores daqueles que lidam com a pandemia. Existe uma, e aqui a Magda conhece bem esse tema, há uma disputa pelo discurso, pela narrativa, não é? Então, e daí a decorrência com o passado, quer dizer, temos que usar um presidente que está receitando a cloroquina como se médico fosse, quando o mundo inteiro vai em outro sentido. Bom, os números não mentem, os números estão aí. E a partir deste ponto, qual é a bandeira, qual é a razão colocada para que se incentive a população a ir para a rua? A população, evidentemente, que vai de metrô, vai de trem e que vem das periferias, não que ficará no carro isolado. Qual é o motivo? A economia. Então, nós temos, se no período colonial o fetiche civilizacional leva ao genocídio dos povos indígenas, dos povos negros, das mulheres, etc., hoje o fetiche continua sendo desenvolvimentista, economicista, vamos assim dizer. Quer dizer, nós temos, portanto, uma clara relação entre o que aconteceu no passado, recente, e o que acontece hoje. E para fechar, eu ainda tenho aqui 50 segundos pelo meu cronômetro, para fechar essa primeira abordagem, é importante ressaltar que a justiça de transição no Brasil, ela realmente não seguiu, não atingiu os mesmos detalhes e níveis de efetivação da Argentina, da África do Sul, da Alemanha, por conta desta negociação que o Maurice citou efetivamente. Tivemos uma decisão em março de 2010 sobre a lei de anistia, que o STF se antecipou à Corte Interamericana,
a corte, em novembro, vai decidir que a lei de anistia não é válida. Agora, a Argentina também teve suas dificuldades. Eu lembro aqui que a lei 23.492, de 24 de dezembro de 1986, era a lei do ponto final e que obstaculizou também a justiça de transição na Argentina. Então, fica aqui as minhas primeiras considerações. Sensacional, Flávio. Uma aula aqui. Eu só queria testar antes que a Rita caia. Rita, você está aí? Está conseguindo? Estou Tá aqui. com voz? Você está me vendo? Tô. Final. Que bom, deu certo. Eu estou te vendo e estou te ouvindo. Então, você lembra da pergunta, né, com relação aos movimentos aí antidemocráticos? Vou te dar a palavra 5 minutos, então, antes que você caia, socorro. Eu vou começar falando sobre uma coisa que eu acho de uma importância grande, que a gente tem refletido nesse país muito pouco, e onde a memória tem um papel fundamental. É a reflexão sobre os anos de autoritarismo. Se a gente não conseguir se deter nessa questão, inclusive hoje, a gente não vai conseguir compreender e nem observar de forma crítica esse processo que a gente está desencadeando hoje, né? O Estado brasileiro, ele foi agente de uma repressão muito violenta e de um terror também. E ele fez isso através de atos institucionais, extra-institucionais. Esses atos sufocaram as lideranças, fecharam, enfim, o país foi todo... o país mudou radicalmente a partir de 1964 e da ação, né, dos militares e civis que fizeram o golpe civil-militar, baseados numa doutrina de segurança nacional. Essa doutrina de segurança nacional, ela permeia até hoje a sociedade brasileira. A lei foi mudada em alguns aspectos, mas no fundamental a doutrina de segurança nacional ela permanece. Ela permanece. E o que ela vê? Ela vê no outro um inimigo. As Forças Armadas, em lugar de sua preocupação fundamental estabelecida na Constituição, elas vão assumir que todo aquele que pensa diferente é inimigo. No caso, e aí os inimigos, em 1964, os resistentes, aqueles que resistiam ao golpe civil-militar, eles eram os inimigos, eles eram os terroristas, né? Essa ideia da diferença, de não aceitar a diferença entre as pessoas, ela é forte na nossa sociedade brasileira. Ela continua sendo forte na nossa sociedade brasileira. E eu acho que a memória, e eu queria falar um pouquinho para encadear isso com a memória das pessoas, de grupos institucionais e de instituições, ela é uma forma de compreensão coletiva sobre esses eventos. Se a gente não tiver essa atenção e não levar em conta que essa memória, ao longo do tempo, ela foi se construindo e se reconstruindo, e ela foi muito... como havia uma hegemonia, durante 20 anos nós tivemos quase que um domínio, a ditadura civil-militar, veladamente ou ostensivamente, ela continuava dominando a sociedade brasileira de alguma forma. Essa memória, ela não é uma memória... Ela é uma memória que vai se construindo nesse tempo todo. Ela se construiu nesse tempo todo. Agora, os militares conseguiram a hegemonia dessa memória. Não, eu digo os militares, os governantes. Muitos dos governantes mantiveram a ideia de que o que aconteceu em 1964 foi uma reação ao comunismo, foi uma reação aos grupos que queriam fazer do país uma Cuba. Então, a ideia de Cuba aparecia muito nesses tempos, e essa ideia de Cuba, como Cuba tinha uma importância grande, ela acabava prevalecendo. Então, nós, os resistentes, eram as pessoas, enfim, inimigas da nação, do país, no caso, né? E a nossa memória, ela foi se contrapondo a essa outra memória. E ela começou, mas ela não foi suficientemente, vamos dizer, difundida, porque os meios de poder, de dominação, continuavam com aqueles que tinham, né,
criar aqueles que tinham construído a ditadura civil-militar. Ela também foi uma construção através dos seus atos institucionais e cada dia mais, em 68, mais violenta. Então, o que hoje essa memória continua em disputa. Nós temos na sociedade uma disputa. Enquanto os últimos 2 governos eles foram muito responsáveis, e este governo atual, por uma tentativa de inverter uma história, uma memória dos resistentes, que vinha acontecendo através de um processo de justiça de transição, que vinha acontecendo através da resistência desde 1975. Desde 1965, que pessoas que saíram dos presídios começaram a se organizar para tentar transformar o país e tentar a volta da democracia. No entanto, essa memória ela se difundiu, mas não suficientemente a ponto de nos permitir hoje ter uma visão, né, ter uma versão do que aconteceu em 64, né, como alguma coisa que nos favorece hoje. Por que nos favorece hoje? Porque o que hoje está acontecendo é a retomada das mentiras que estiveram o tempo todo fundamentando e construindo a versão oficial da memória. A versão de que o golpe de 1964 era um... Rita, pode já encerrando, o que eu quero concluir é dizendo o seguinte: essa memória hoje ela pode ser construída a partir de diversas fontes. Existem os documentos recolhidos nos arquivos, nos nossos arquivos, existem os livros de biblioteca públicas, existem audiovisuais, existe relato das pessoas que viveram e que testemunharam o acontecimento. O testemunho é um documento de memória. Existem... E tudo isso pode se contrapor a esse esquecimento, entendeu? Para que esse esquecimento, que ainda na sociedade brasileira, né, ainda vigora, inclusive, vigora e é reeditado hoje de uma forma muito, muito violenta, de uma violência que não é a mesma de 64, mas é uma violência de um horror e de um terror que a gente tem que se deter muito nele para conseguir encontrar estratégias, né, que faça com que essa memória, que esteve em disputa o tempo todo, né, sobre os acontecimentos da ditadura civil-militar, a gente possa hoje conjugar tudo isso, a estratégias e fazer prevalecer uma versão diversa da que nos foi imposta durante muitos anos. Nos foi imposta, eu digo, a sociedade brasileira. E que nós, nesse processo de justiça de transição, que começou em 75, passou pela primeira lei de anistia e a lei de 79, que teve uma repercussão gravíssima na sociedade brasileira, porque ela acabou também anistiando os torturadores, e isso é um nó na nossa realidade, na nossa memória, né? E é por isso que hoje, também é por isso, não só por isso, que um inominável presidente traz a tortura como se fosse legítima tortura, quando ela é um crime de lesa humanidade. E a sociedade brasileira assiste. A sociedade brasileira, eu acho, ainda está muito tomada por um passado que não foi lembrado suficientemente. Então, neste momento hoje da pandemia e do desrespeito aos grandes documentos de memória que nós temos, eu digo documento de memória porque a Constituição brasileira além de tudo que ela é um documento de memória importantíssimo, ela está sendo negada. Entendeu? Então, eu vejo que a gente tem condição e a gente deve fazer e deve pensar quais são as estratégias hoje que possam fazer com que as pessoas, a partir da sua memória, a partir do que ela lembra e a partir da memória coletiva, né? Porque a memória coletiva é uma memória viva, ela é uma memória que está se transformando e se reelaborando. É isso aí um pouco. Passei do tempo, né, Gabriela? Um pouquinho. Mas os outros respeitaram.
A gente compensa nas próximas. Mas foi ótimo a sua fala. E até pegando um gancho do que você falou, Rita, a gente vê aí que existe uma negação do que aconteceu na ditadura, né? Eu escrevi um artigo com o professor Flávio Bastos sobre, teve até nota, enfim, Ministério da Defesa, enfim, falando sobre movimento de 64, né? Como se não tivesse acontecido a ditadura militar. E aí, eu entrando no próximo bloco, eu queria perguntar para vocês se vocês acham que essa negação da história, não só com relação à ditadura, mas também de outros momentos do Brasil, aí, se isso tem alguma relação, também a gente pode fazer uma conexão com o que tem acontecido com a forma como se está lidando com a pandemia hoje no Brasil, né? Você vê a negação à ciência, afirmações de que entre aspas, a Covid-19 seria uma gripezinha, né? Então, se isso tem alguma relação aí com o que a gente viu, como se lida com a história do Brasil. Maurício, eu vou começar com você, continuar na ordem aí, começar com você. Pode ser? Vou abrir o microfone, já está aberto? Obrigado, Gabriela. Eu queria falar duas coisas. Primeiro, o que a Rita também comentou, o que eu comentei, o que a Magda, enfim, todos nós o que comentamos sobre o legado, né? Qual é a relação entre o negacionismo hoje e o passado, todos nós coincidimos que se há alguma coisa que esse período ditatorial nos legou como sociedade, é a sensação de impunidade, né? A sensação de impunidade de quem cometeu os crimes e até hoje não foi levado aos tribunais como em outros países. Basta ver, entendeu, o que aconteceu há poucos dias atrás com a medida provisória 966, né? A medida provisória 966 pedindo a impunidade dos agentes públicos no trato com a pandemia, né? Quer dizer, nada mais um reflexo aos dias de hoje e à situação de hoje, a de que eu, como agente público, se amanhã eu cometer um crime, e é um crime porque acabo de receber a notícia que durante o dia de hoje, a cada 76 segundos morreu uma pessoa, porque morreram 1.174, então se divide por 24, dá 76 segundos. Então, alguém vai ter que ser responsabilizado por essas mortes. E já de antemão, essa medida provisória, que espero que declare inconstitucional, ela visa o quê? Ela visa a impunidade. Ela visa mascarar, né, a realidade atrás de uma lei que possa amanhã ou depois dizer, não, ele fez isso levado pelas circunstâncias da pandemia. Então, eu acho que esse, em primeiro lugar, é uma das fortes contribuições que o período da ditadura nos lega hoje, né? A sensação de impunidade dos agentes públicos, que se reforça por essa medida provisória. Eu queria, Gabriela, fazer outra coisa também, era aconselhar a leitura de um livro, né? Se bem não tem muita relação com o que especificamente você pergunta, eu vou até mostrar aqui na tela, não sei se vocês vão ver, o Engenheiro do Caos. Os Engenheiros do Caos. Os Engenheiros do Caos é o livro fundamental para entender o que é, qual é o processo. É um italiano que escreve e ele volta lá em 2006, quando teve a crise na Itália e aquela Liga 5 Estrelas, que todos vocês sabem, ela surgiu do nada, né? Da mesma forma como aqui o bolsonarismo surgiu do nada, e como é que foi a provocação para chegar no Trump, no Orbán da Hungria e no Jair Bolsonaro, porque o Jair Bolsonaro é citado nesse livro. É um livro que hoje, em todas as aulas que a gente está dando, a gente está recomendando. Por quê? Porque é uma forma de entender como é que surge esse negacionismo de uma forma tão grande, como a Rita falou, que a sociedade toda aceita. Como pode ser que um regime que matou, torturou milhares de pessoas, desapareceram até hoje dezenas de pessoas, né? 160 pessoas desapareceram, até hoje a sociedade
não tem essa sensibilidade, justamente por causa desses engenheiros do caos. Os chamados engenheiros do caos são as pessoas norte-americanas financiadas por grupos poderosos, né? E o livro dá o nome de todos eles, foram os que estiveram atrás da ascensão dessa nova direita, nova direita que estimula justamente negar o passado através de fake news, de histórias que não são verdadeiras, e através de um uso da tecnologia que compra, né, celulares, chip, porque um chip na Europa hoje é grátis, praticamente. Aqui custa R$10. Quer dizer, o partido do Bolsonaro gastou nada mais e nada menos de R$50 mil e comprou 5 milhões de chip. Então é só colocar o chip e através do chip no celular se espalha essas notícias. Então, só para terminar, eu acho importante a gente entender que esse negacionismo que existe hoje, ele é um negacionismo provocado. Ele não é que a sociedade, de repente, começou a dizer, os militares são ótimos, e eu vou na frente do Palácio do Planalto, faço aquela saudação nazista e está tudo bem. Não, isso aí foi insuflado. Isso aí há meses e meses. E o livro mostra bem que começou, sabe o quê? Com adolescentes, os chamados gamers, aqueles que ficavam na China, nos Estados Unidos, disputando, jogando, há 10 anos atrás, quando isso começou. Então, esses gamers começaram a ser uma casta separada, e essa casta separada começou a atacar aqueles que não estavam de acordo com eles. E alguém, chamado Steve Bannon e Albert, viu que nessa disputa de grupos podia ser levado para a política. E foi exatamente o que ele fez. Ele levou a disputa de jovens adolescentes, quando eu brigo com você porque você não está jogando o que eu quero que você joga, então ele falou, isso pode ser levado para a política. Então, a Hillary Clinton foi difamada com mentiras enormes e todo mundo acreditou, né? E o Trump pôde falar a mesma coisa que o Bolsonaro falou para Maria do Rosário, quando falou, você não vou te estuprar porque você é feia. É só lembrar que o Trump falou para uma jornalista, você está derramando sangue por todo o seu corpo, alegando que ela estava menstruada, né? Lembra disso? Então, ele se permitiu a essa reflexão provocada por alguém. E esse tipo de comportamento é que leva a essas turmas, essas hordas negacionistas, a terem esse novo papel que a sociedade permite que eles tenham, e cabe a nós lutar contra, né? Não sei se saiu um pouco do tema, mas achei importante a gente ver a origem desse negacionismo. Não, foi ótimo, ótimo, Muricy. Eu até queria fazer aqui uma correção, porque o Guilherme me avisou que a Rita não tinha passado do tempo, viu, Rita? Eu contei errado. Como advogada, sou péssima contadora de tempo, viu? Mas eu vou, para manter a ordem, eu vou passar de novo para a Magda, Rita, porque você falou faz pouco tempo, né? Então eu passo para a Magda, depois o professor Flávio, depois você volta, pode ser? Magda, dá para você desmutar, te passando a palavra aqui? Tá. Como eu fiquei tão absorta na fala do Politi que eu esqueci a pergunta. Amei. Ele é ótimo, né? Não, qual é a pergunta? A pergunta, voltando, a pergunta é a seguinte: a gente tem visto aí a forma como o Estado, inclusive, tem lidado com a pandemia, algumas pessoas também negando a gravidade da doença, da Covid-19. Já ouviu na palavra do presidente da República no começo chamar de gripezinha, né? Você lembra? Então, a pergunta é se isso tem alguma relação com a forma também como se a gente vê pessoas negando a existência aí da ditadura militar, a gravidade. Já vimos gente chamando de movimento de 64, até Ministério da Defesa soltando nota, enfim.
e não só com relação à ditadura, mas de outros momentos históricos importantes do país em que houve violações de direitos humanos, parece que existe aí alguma forma de negação e de tentativa de mudar a história, né? Então, fazer uma relação, sabe, com o que está acontecendo hoje. É isso. Eu vou puxar um pouco para o meu campo, né? E primeiro falar do Guzmán. O Guzmán fez um filme espetacular, eu não sei se vocês viram, que chama-se Nostalgia da Luz, onde ele mostra que se tu não enterra os corpos dos teus, tu não supera, não fazes o luto e não supera a morte. E não pode te reconstruir. Então, aquelas mães estão até hoje no deserto de Atacama, onde tem grandes observatórios, né? É uma coisa tecnológica muito rica, e tem o deserto de Atacama, onde as mães estão lá, ou as avós estão lá buscando ossinhos, né? Que foram dos corpos dos assassinados que foram jogados de avião, eram todos perseguidos políticos, no deserto de Atacama. E essas mães nunca encontraram os seus filhos para enterrá-los e para trabalhar o luto. Então, o que ele diz que é uma busca incessante e não se consegue superar esta ausência, né? Que é a ausência daqueles, porque a ausência também faz a história. Então, o Brasil tem muito disso. Mas eu queria puxar um pouco para o meu campo, falando agora do que está também por trás disso quando tu olha para a economia, quando tu olhas para os modelos econômicos, quando tu olhas para a relação pública de proteção ao trabalho. Nós, no Brasil, tivemos idas e vindas, muitas lutas. Nós tivemos uma ditadura civil-militar brutal, mas uma ida desde 30 até 88, para conseguirmos construir uma tela pública de proteção social. E não foi fácil. Foi hercúleo. Nós nos transformamos de 30 até 80 de um fazendão na 8ª economia mundial. Isso não é pouca coisa. E em 88 vem uma Constituição que não é liberal. É uma Constituição social-democrata, que busca construir no país o Estado social e que não assegura, essa Constituição não assegura a livre iniciativa como um direito. Ela condiciona a livre iniciativa ao valor social do trabalho e à dignidade humana, que são fundamentos também da ordem econômica na nossa Constituição. Quando eu vejo um ministro do Supremo Tribunal Federal dizendo que uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, que é a 331, que limita, que condiciona, que cria obstáculos ao capital para ele contratar terceirizadamente, ou para usar a força de trabalho, para comprar a força de trabalho como bem lhe aprouver. A súmula 331 diz isso, e a súmula 331 não é uma lei, é a consolidação de uma jurisprudência que a Justiça do Trabalho criou. Quando o ministro do Supremo Tribunal diz que essa súmula é inconstitucional, porque ela cria obstáculos à livre iniciativa, ele está julgando como se nós estivéssemos em 1891. Então, é uma Constituição que ele está aplicando, que é uma Constituição liberal, que é a de 1891. Então, o que está em questão também, não só isso que vocês colocaram maravilhosamente, porque eu acho que a gente tem que ter múltiplos olhares e interdisciplinarmente, né? Eu acho que o que está em questão também é os não-BRICS, é o pré-sal, são as nossas riquezas, é a possibilidade, e aí falando em cima do que a Rita falou, é a possibilidade de nós construirmos uma outra realidade em cima de uma outra memória, que vamos criar um novo bloco histórico e constituir uma nova hegemonia. E isso estava em questão. E essa foi uma das razões, na minha forma de ver, uma das razões do impeachment da presidenta Dilma. Então, eu acho que quando a gente olha para a economia, e a gente vê desde 16 para cá, o que está acontecendo? É uma economia descendo ladeira abaixo, a partir de um modelo, e aí eu entro na pandemia, a partir de um modelo econômico que já se mostrou ineficaz e desastroso onde foi aplicado neste mundo, nós, na contramão da história, continuamos insistindo nesse modelo,
nas medidas de ajuste fiscal e desconstituindo na pandemia, aproveitando a pandemia, para desconstituir a tela pública de proteção ao trabalho e para eliminar um dos polos da relação capital-trabalho, que é o trabalho. Só que aí eu quero dialogar um pouco com o Flávio no seguinte sentido: é verdade, a questão da economia, do desenvolvimentismo na época da ditadura, mas existem desenvolvimentismos e desenvolvimentismos. Então, é uma falsa ideia. Eles estão novamente, aí, em cima dessas reflexões da negação, eles estão novamente usando uma falsa ideia, que é a opção entre direito à vida ou direito à economia, usando uma dicotomia que é falsa. Porque é o contrário disso. Quanto mais gente morrer, quanto mais houver crise sanitária, mais vai ter que se gastar e mais vai ser difícil sair da pandemia e mais a demanda por consumo vai ser deprimida e mais o mercado vai ficar sobrecarregado de gente que não vai poder investir, aplicar, comprar, investir, e a economia vai ficar muito pior. Ou seja, eles estão aprofundando um fosso na economia que eles dizem defender. Então, eu acho que tudo isso se insere num campo de compreensão que vem desde o Brasil colônia até agora, né, e que vem mostrando como todos aqueles nossos governantes que quiseram caminhar num sentido de uma maior igualação ou de uma menor desigualdade mínima, ou foram suicidados, ou foram golpeados por um golpe civil-militar, ou foram impeachmentados, ou foram colocados na cadeia, sem crime. E eliminados do processo eleitoral, na realidade, ocasionando um golpe à soberania popular. Então, eu acho que discutir a memória é discutir todos esses aspectos. E eu acho que é por isso, para terminar, porque meu tempo, acredito, já tenha terminado, é por isso que eu, na justiça, por isso buscar para o meu assado, toda a vida na justiça do trabalho, trabalhei arduamente para preservar os documentos produzidos pela Justiça do Trabalho. Por quê? Porque ali estão as lutas sociais. Nas linhas e nas entrelinhas dos processos estão as lutas que se deram nesse Brasil de mil e tantas misérias desde 32. Por quê? Porque em 32 foram criadas as juntas de conciliação e julgamento. Depois, Justiça do Trabalho. E esses processos contam a história dessas lutas. E esses processos estão sendo eliminados também. Ou seja, é a história dos trabalhadores neste Brasil que está sendo eliminada. Eu sou pesquisadora, se eu vou analisar, por meio dos processos, a história das lutas sociais do período de 1980 a 1990, flexibilização de direitos, terceirização no Brasil, eu não posso examinar os processos de São Paulo, porque foram eliminados. Então, eu posso examinar alguns processos que não foram eliminados. E eu recupero uma história que vários pesquisadores estão recuperando e que desconstitui mitos. Por exemplo, o mito que a nossa CLT, agora destruída pelos liberais, foi cópia da Carta de Lavoro. É mentira dos liberais. Essa mentira dos liberais, todo mundo repete. E eu só vou... É minha tese de doutorado. Eu só vou descobrir isso lendo os processos preservados de 32 a 40. Porque lá não tinha CLT, e lá está a forma de construção da CLT a partir de processos quando não tinha CLT. Era a partir de princípios, era a partir da doutrina francesa, enfim. O que eu quero dizer é que preservar a memória e entender a pandemia, e entender por que o Brasil está sendo hoje e vai ser o campeão da desgraça pandêmica ou da Covid-19, é entender todo esse processo. Entender por que nós não enterramos nossos mortos, entender por que a nossa anistia foi dessa forma, e entender e perguntar que tensão é possível se dar na sociedade brasileira para que a gente possa construir uma sociedade mais justa e menos desigual, com uma justiça que cumpra. Muito obrigada. Que aula, hein, Magda? Toda vez que eu te ouço, eu fico mais impressionada. Flávio, eu vou passar para você, para a Rita vir por último. Eu não sei, Flávio, para mim a imagem dele congelou. Tá aí, Flávio? Vocês estão me ouvindo bem?
Estão me ouvindo? Eu achei que Estão me ouvindo? sério, eu achei que tu estava sério, Flávio, tu estava congelado. Flávio, você lembra da pergunta? ouvindo Posso bem? passar a palavra? Estou te ouvindo agora. Eu vou mutar aqui meu microfone, tá bom? Para você Pode. falar. Condensando o pensamento do Maurice e da Magda, eu lembrei do Antônio Gramsci, aquele pensador italiano que morre em 1937 e que cria a ideia de bloco histórico. O que é o bloco histórico? É um bloco que marca as sociedades, composto pelas superestruturas econômicas das grandes corporações. E ele vai dizer o seguinte: a grande maioria dos trabalhadores, da população não componente da elite, ela precisa se adaptar às necessidades produtivas dessa elite. Basicamente, para resumir esse pensamento. Por que eu lembrei dele, quando a Magda falou? E aí vem a tua pergunta. Essa questão da negação, veja, a negação da vacina, a negação de que o planeta é oval, quer dizer, nós vivemos no terraplanismo, tudo isso, e aí vem o Maurice, né? Ele coloca os gamers, foi favorecido também pela internet, porque o negacionismo, e aqui nós já sabemos que o nosso grupo tem grandes debates sobre esse termo, a Magda comandando uma das correntes e o Guilherme comandando a outra das correntes, com um carinho enorme que eu tenho pelos dois que eu falo isso, é coisa antiga. Já após a Segunda Guerra, inicia-se a tentativa de reabilitação de Hitler. Então, agora, o que vai mudar? A internet vai mudar tudo isso. Então, como disse o grande pensador Humberto Eco, os idiotas poderão ter acesso e se fazer ouvir. E aí você tem, portanto, esta necessidade de adaptar as populações à necessidade produtiva das corporações, do capital, e aqui fica tudo muito claro para mim. Ora, por que eu tenho que insistir que os trabalhadores têm que ir para a rua? Por que eu tenho que insistir que a cloroquina, mesmo sem ser médico, não é? Até há uma piada aí corrente, talvez a Regina Duarte tenha sido médica em alguma novela, mesmo sem ser médico, por que eu estou receitando cloroquina? Eu nego a história, não é? E aí tem um pensador, o Michael Specter, do ponto de vista da psicanálise, ele vai dizer: o negacionismo é um movimento em que grande parte das populações aderem por ser uma verdade mais cômoda para elas. É muito mais cômodo, né? Dizer que quem morreu ou foi condenado e cumpriu pena eram terroristas, e quem torturou, estuprou e matou estava defendendo o Estado. Isso é muito cômodo. Quando você passa a investigar, você vê que não é essa história. Então, esta tentativa de vamos colocar a população na rua, vocês vão morrer de fome, isto nada mais é do que o velho discurso, a velha tentativa de colocar essas pessoas que vivem em guetos, e eu não estou falando só no gueto no sentido do nazismo, mas no sentido da escola de Chicago, o gueto composto por uma intenção de segregação, encapsulamento institucional, porque eles não têm visibilidade. Quem está levando o remédio para a periferia são as ONGs, são os ativistas de direitos humanos. A 966, que o Maurice citou, entramos ontem com uma representação ao Procurador-Geral da República para ele entrar comadinho com essa 966. Também a estigmatização, o confinamento. Esta é a velha dinâmica dos guetos, que vem desde Veneza, da Idade Média, aplicadas com algumas atualizações nos tempos atuais, para que a grande população vá para a rua, não importando se nós temos vírus ou não, para satisfazer as necessidades do grande capital. É isso que está acontecendo hoje. Tá certo. Vou sair do ritmo. Eu podia só fazer uma partezinha do Flávio? Ou dialogar com o Flávio? Pode ser? Rapidinho, porque a próxima é a Rita ainda, hein, Magda? Não, sim. A gente não combinou isso. Eu estou só querendo saber se eu posso fazer isso. Tá? Claro. Então, assim, eu acho incrível. Eu estou conversando muito. Esses dias eu assisti uma live, participei de uma live com mulheres lideranças de favelas, onde a morte
pelo Covid-19 está entrando brutalmente, porque está sendo agora um corte de classe muito brutal na mortandade. Então, os pobres e os negros é que estão morrendo agora. Né? Começou pelos que vieram da Europa, né? Mas agora entrou na favela e está dizimando. Por isso que o Rio está com esse horror. O Rio hoje superou todos os índices de morte do Rio de Janeiro, que entrou na favela. Né? E ela estava dizendo o seguinte, que as pessoas da favela, que moram precárias, elas querem ir trabalhar. Por quê? Mas não é porque é mais cômodo. Elas querem ir trabalhar porque elas estão desesperadas, porque está sendo dito para elas que elas vão ter que optar entre a economia e, portanto, o salário, o pão, e, portanto, tem que ir para trabalhar, ou a vida. E como eles não querem que os filhos morram, eles estão saindo para trabalhar desesperados, porque não têm acesso. Por quê? Porque as políticas de governo, as duas medidas provisórias, são totalmente insatisfatórias para atender essas necessidades. Esse governo é um governo, apesar de hoje já haver um clamor entre os economistas para que o Estado intervenha e produza moeda, tá? Já está havendo um clamor nesse sentido. Este governo é um governo plutocrata, fascista e neoliberal, e que usa o Estado para se beneficiar. Então, o liberalismo faz disso também, usa o Estado para se beneficiar. Então, há um desespero da população não pela desinformação, pelas informações desencontradas. Enquanto as lideranças dão uma informação, vem o presidente da República, que é o presidente da nação, e fala diferente. Então, dá uma confusão e, no desespero, eles estão saindo para trabalhar e estão morrendo, estão se contaminando e estão morrendo. Então, é uma grave situação que vai, na pós-pandemia, do meu ponto de vista, fazer com que a gente discuta, estuda e defenda de novo o papel do Estado. Aí nós vamos disputar se vai ser democrático ou se vai ser autoritário. Mas eu acho que não vai ser possível sair da pandemia sem Estado, no mundo inteiro. E aí nós vamos ter que disputar se é autoritário ou se é democrático. Com essas nossas raízes, vai ser difícil, nós vamos ter que trabalhar muito para que a saída seja democrática. É isso que eu queria falar. Obrigada. Desculpe interromper, mas eu não podia, porque eu já estou na fase que eu estou esquecendo tudo, e se eu deixo passar, depois eu não vou conseguir falar. Tá bom. Rita, vou passar para você, então. Foi ótima a intervenção de vocês, tanto do Flávio quanto da Magda. Agora, uma coisa que eu acho, e eu estava pensando enquanto a Magda falava, e descrevia o filme belíssimo, né, das mulheres no Chile, no Atacama, procurando os ossos e pensando, e vivendo ali dia e noite à procura dos restos, dos ossinhos que tinham ficado. Eu estava lembrando da realidade que nós estamos vivendo hoje. Essa pandemia, ela está criando uma... Enfim, aí a televisão não deixa de falar, porque, de alguma forma, a televisão também ela intimida, ela tem essa função de tratar a coisa como se fosse espetáculo. A solidariedade, qual a solidariedade nossa nesse momento com essas pessoas todas? Né? E como as mentiras... Né? E como as mentiras têm levado a isso. Então, as mentiras deste governo, elas vêm acontecendo e elas negam a realidade realmente. Né? Então, eu estava procurando, inclusive, algumas declarações que foram dadas em vários momentos, que mostram claramente que tudo isso está interligado e diz de um passado que não foi tratado e não foi construído como nós almejávamos, apesar, e aí eu quero deixar claro, também eu acho que a gente tem que valorar muito a nossa história de resistência. Eu acho que é um ponto que hoje vai nos dar condição, inclusive, de ter continuidade, de dar continuidade às nossas lutas de uma outra forma. Mas nós tivemos, durante anos e anos,
um processo de organização e de resistência muito importante. E nós chegamos, mesmo dentro da justiça de transição, a várias conquistas. Nós conquistamos muita coisa. Nós conquistamos uma Comissão Nacional da Verdade, que ela hoje, inclusive a Comissão Nacional da Verdade, ela se refere ao que acontece hoje, nesse momento, né? Quando os direitos humanos são absolutamente relegados a um nível totalmente, enfim, não são considerados pelo governo. Mas eu estava querendo lembrar também, nesse momento, as várias mentiras que eu acho que a gente tem que... Elas só reforçam tudo isso que a gente vem discutindo. Por exemplo, em maio de 2020, quando se comemorava os 50 anos do golpe, o Bolsonaro incentivou as comemorações, contrariando uma recomendação, inclusive, do relatório da Comissão, de um relatório da Comissão Nacional da Verdade. Na ocasião, ele afirmou que o que ocorreu na sociedade brasileira não foi um golpe. Eu lembro que, diante dessa versão, houve uma reação da ONU, e o Itamaraty respondeu que o golpe não existiu. Quer dizer, o Itamaraty respondeu que o golpe não existiu. O que teria ocorrido foi um movimento legítimo. E o documento chega a falar em repúdio às cobranças e comentários da ONU. Então, retoma-se, nega-se o golpe, afirmando, e se retoma a ideia de que não houve ditadura e que foi um movimento que libertou do comunismo. Um outro momento que eu anotei aqui foi quando o primeiro-ministro da Educação também afirmou que não houve golpe. A ditadura não poderia ser considerada como tal, falou ele, mas como um regime democrático de força. E ainda o Abraham, o outro ministro, falou que o golpe de 1964 foi uma contra-revolução dentro do golpe, uma ruptura dentro das regras. Então, isso demonstra muito bem como eles vêm, né, insistentemente negando e afirmando uma outra versão da história. Uma outra versão da história, inclusive, porque ele chega, a linha divisória entre história e memória fica questionada também, quando ele fala que os livros didáticos também terão que ser reformulados, levando em conta a versão que eles estão tentando difundir. Quer dizer, é gravíssimo tudo isso, né? Assim como na economia, na história, entendeu? Com relação aos direitos humanos, com relação a todas as lutas que nós tivemos e conquistamos. A Constituição de 1988, ela estabeleceu um outro Estado, um Estado democrático de direito. Esse Estado democrático de direito é negado todos os dias, Então, eu penso que esse momento é um momento de se pensar essa pandemia como uma consequência de muitos eventos e acontecimentos que, nesse país, não foram devidamente tratados. Por exemplo, a população pobre, ela está confinada, ela não tem água, ela não tem esgoto, ela tem uma situação de vida a questão dos empregos também, a maioria são autônomos, e toda essa realidade leva a que a pandemia aconteça exatamente entre essas pessoas que não têm condições suficientes e que precisam, como a Magda falou, trabalhar. Então, é uma outra relação que é feita, que tem tudo a ver também com essa história nossa. Quer dizer, a vida e a dignidade humana é um valor fundamental. É um valor fundamental que não é levado em conta nesse momento, porque o trabalho é como se a sobrevivência dele, o Estado, não tivesse condição de assegurar o que não é verdade, é uma outra mentira também da política econômica que eles estão aplicando. Então, tudo isso que a gente está assistindo nos remete a pensar o que nós podemos fazer nesse momento.
Quer dizer, recuperar nossa memória, com certeza, recuperar uma memória, e uma memória que diz de conquista também, muitas conquistas, né? De uma memória e recuperar a solidariedade, né? A solidariedade que é um dos nossos, né, valores maior. Nós temos que pensar que, e certamente, quando a Magda falou, quando essa pandemia, ou já nestes momentos, a gente tem que, quando ela se encerrar, ou enfim, quando tiver um termo, que a gente nem tem ideia de como possa ser esse termo, eu acho que já durante esse processo todo, nós temos que estar pensando e tendo uma ação de solidariedade que a gente vai ter que construir. Quer dizer, nós estamos construindo já essa ação de solidariedade, e foi muito bem dito que a maioria do atendimento aos homens de rua, enfim, todas as pessoas em situações de dificuldade, estão sendo atendidas por instituições. Por instituições da sociedade, por entidades. É uma outra coisa que também nos remete a entender, a avaliar o quanto esse país e quantas instituições, entidades desse país, entidades sociais, são solidárias também nesse processo. É isso aí um pouco que eu queria acrescentar à fala de vocês. Muito bom, Rita. Rita, o Guilherme estava me avisando aqui que tem algumas perguntas, então eu ia sugerir para vocês, para a gente passar para as perguntas, depois considerações finais, porque senão vai ficar muito cansativo para o pessoal continuar acompanhando. E aí eu vou passar já para o Guilherme fazer as perguntas, mas eu tenho uma primeira pergunta que é minha, para o Maurice, porque eu vi hoje na Mônica Bergamo uma notícia, e eu acho que o Maurice está envolvido nesse movimento. Eu vou até ler aqui a manchete, né, na Folha de São Paulo de hoje. Corte Interamericana acata denúncia contra o governo Bolsonaro por insulto a vítimas da ditadura. E aqui diz que ela aceitou ser amicus curiae na ação que denunciou o governo por não cumprir com disposições da sentença que condenou o Brasil por violação dos direitos humanos no caso da guerrilha do Araguaia. Maurice, você é o Núcleo da Memória e da Preservação é um dos autores. Eu queria, se você puder comentar um pouco isso, enquanto o Guilherme organiza as perguntas. E aí, Guilherme, acho que uns 3 minutos para cada um para responder as perguntas, né? Sim, Graciela, essa é uma boa notícia que nos chegou ontem à tarde lá da corte. O que aconteceu foi que logo depois que o Bolsonaro recebeu o Curió, né? Curió, que é conhecido assassino dos guerrilheiros do Araguaia, foi recebido no Palácio Planalto. Isso deu em todos os jornais como um herói nacional, e foi dito pela SECOM, né? A SECOM emitiu um post oficial do governo brasileiro dizendo: hoje o Palácio recebeu um herói e tal. Em vista disso, nós nos juntamos com a bancada dos deputados federais do PSOL, nos juntamos com o Instituto Vladimir Herzog e o Núcleo de Preservação da Memória, e fizemos um escrito para a Corte, porque a Corte condenou o Brasil no caso do Araguaia. O Curió é um dos condenados. Então, ele ser recebido e tratado como herói vai naturalmente contra os próprios elementos da sentença. E aí, essa carta, nós apenas levamos, foi uma carta escrita por alguns advogados, não sei, e teve 15 páginas, mais ou menos, explicando por que a gente está entrando com esse protesto. E aí o presidente da corte decidiu o seguinte: decidiu que essa carta ia ser considerada amicus curiae na próxima sessão, quando o Brasil vai ser chamado, porque você sabe que a corte a cada ano chama e pergunta o que vocês fizeram para atender a sentença. No ano passado, o Temer foi o último que respondeu. O Bolsonaro até agora não sei se chegou para ele uma chamada para ir para Washington, mas se não chegou, vai chegar algum momento e ele vai ter que atender. Então essa carta vai servir um pouco para respaldar a corte nas perguntas ao governo brasileiro atual. É isso.
Vocês foram integrados agora como amigos curi. Vocês são amigos curi, é isso? Sim, somos amigos por da sentença do Araguaia. Sim. Vamos às perguntas? Guilherme, a palavra aí com você que está distribuindo. Obrigado, Gabriela. Agradecer o privilégio de ouvir os professores, esses profissionais maravilhosos que estão dedicando um pouquinho do seu tempo para trazer essa experiência e essas considerações tão importantes nesse momento que estamos vivendo. Eu vou fazer aqui uma primeira pergunta que é minha e é do Núcleo de Memória da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo. Queria ouvir um pouco o professor Flávio. Eu separei uma pergunta para cada um, tá? Então, a primeira, queria falar para o Flávio o seguinte. O Brasil, nós passamos por um processo de redemocratização com a Constituição de 88. Mas ainda se diz muito que a violência estatal, ela permaneceu presente nesses anos todos, mas que atinge principalmente a população pobre, preta e periférica. Queria ouvir do professor um pouco o que ele avalia que preciso fazer no Brasil de hoje para garantir que direitos humanos sejam preservados e estendidos a todos e a todas. Guilherme, obrigado pela pergunta. Acho que é uma pergunta de ouro, né? Mas eu identifico, pelo menos para partir aqui de um referencial mais seguro, essa é uma das consequências da não realização de uma das fases, das 5 fases da justiça de transição, que é talvez a última delas, que é a reformulação das instituições públicas. Então, eu vou dar um exemplo aqui. E aí o Maurice me corrija, Maurice. Quando um preso político era torturado, depois de um dia, em alguns casos, ele era levado para um ponto de encontro para simular, para que o seu companheiro fosse flagrado pelas forças de repressão que estavam que montavam lá uma armadilha, né, para o sujeito. E muitas vezes era encenado um combate. Na verdade, não era combate, o sujeito era assassinado friamente. Foi o caso do Marighella, por exemplo. Então, essa encenação, só para você ter uma ideia, é o que é feito até hoje, quando nós não temos mais do que 4 ou 5% de homicídios esclarecidos no Brasil, e se você pegar os homicídios praticados por policiais militares, muitas vezes o sujeito coloca uma arma na mão da vítima, muda todo o cenário, que não poderia ser sequer tocado. Qualquer faculdade em direito penal, a gente estuda isso. E essa por exemplo, uma herança que vem da ditadura. Agora, o fato de termos a população negra, pobre, como vítima principal, isso é assim desde que o Brasil é Brasil, porque foi um país concebido para explorar negros, explorar indígenas. Nós somos brasileiros, eu sempre falo isso. É o único país do mundo em que a nacionalidade traduz uma profissão. Brasileiros, exploradores do pau-brasil. O Brasil foi concebido dessa forma. E aí agora eu vou usar o exemplo que o Maurice sempre dá para os alunos, quando eu os levo lá para conversar com ele, quando lá no presídio Tiradentes havia um fosso muito grande, ali que existia, ali já existia há muito tempo, era um mercado de escravos, né? E os presos comuns eram torturados naquele fosso com água, eram afogados naquele poço, e os presos políticos protestando na janela contra aquilo, que aquilo era... E quem estava lá? Eram os pobres, eram os negros. Então, isso sempre foi assim. Enquanto o Brasil não sair dessa toada, né, da exploração de pobres e negros, de novo, inserindo a maioria da população num contexto de miséria, segundo as necessidades produtivas aí do grande capital, desse sistema neoliberal, nós continuaremos dessa forma. Agora, um passo era a realização daquela fase da justiça de transição, que nunca foi feita no Brasil. Obrigado, Flávio. Eu vou passar a próxima pergunta para a Magda. Magda, se você já puder tirar um... Essa pergunta é da Elisa Lara. Ela pergunta, você vai entender porque eu passei para você,
se o judiciário ele deve influir no resgate da memória e de que forma o judiciário pode fazer isso. Acho que se relaciona até um pouco com o fato do próprio presidente do STF anteriormente ter dito que foi um movimento de 64, né? O que o judiciário pode fazer? Bom, primeiro eu quero fazer um pequeno comentário sobre a fala, não a fala, sobre a pergunta para o Flávio. A nossa sociedade escravocrata, patriarcal e monocultora, essas raízes ou essas heranças são resilientes, elas não foram superadas. E aquela dialética hegeliana do senhor escravo no Brasil não está superada. Não está superada, essa coisa da dominação não está. E volta e meia aflora. Aflora, né, quer na exclusão dos negros e das negras das universidades, quer que os sistemas de cota buscou atender, e agora está bastante danificado, né? Até porque as bolsas não estão sendo mais concedidas, quer nas dificuldades, né, que os negros sempre tiveram em conseguir os melhores trabalhos, enfim, em conseguir as condições, né, de vida e de sobrevivência em igualdade com os demais. Então, isso aflora e torna vivo o refrão do rato. A carne mais barata no mercado é a carne negra, ou o camburão é um navio negreiro. Então, eu acho que esses refrões do Rapa, eles respondem a essa realidade, que é uma realidade terrível, que vem desde então, desde lá, desde os tempos coloniais. Mas, com relação ao judiciário, o judiciário, preservar a memória para o judiciário é um tema muito novo. E eu briguei muito em relação a isso, e, inclusive, integrei o Comitê de Preservação da Memória do CSJT, que é da Justiça do Trabalho. É um tema novo, mas a partir das nossas reivindicações, a partir da luta e das demandas, o CNJ criou um programa chamado Proname, e é um programa que tem procurado difundir, ao menos, a ideia de que é necessário preservar. Mas sempre vem aquela outra resposta: não temos dinheiro suficiente para isso. Então, o tema do orçamento é um tema que sempre vem como uma justificativa para não se preservar. E isso também é uma falsa ideia. Porque lá no Rio Grande do Sul, é um exemplo, nós conseguimos construir um memorial e desde que este memorial foi constituído, nós não eliminamos mais processos, porque a política de eliminação, que é uma política de eliminação, né, ela, no Rio Grande do Sul, ela foi estancada. Então, nós temos um acervo, nós temos coleções completas e nós temos a possibilidade de muitos alunos irem lá fazer as suas teses de doutorado, mestrado, inclusive recuperando partes significativas de momentos da história e reconstruindo a história. Então, o que o judiciário pode fazer? O judiciário pode fazer muito, até porque o judiciário decide essas questões e tem um programa específico. Mas o que eu quero dizer é que, na minha compreensão, eu não sei se é a compreensão dos demais, o judiciário não é algo monolítico. Eu entendo o judiciário e o Estado como uma condensação material de forças. Ou seja, as disputas, as lutas, as tensões que se dão na sociedade em determinado momento histórico perpassam os aparelhos de Estado, inclusive o Poder Judiciário. Isso não é automático, não é imediato, né? Mas é muito importante essa correlação de força que se constrói nas sociedades em um determinado momento histórico, tem reflexos muito significativos. Mas há nichos, há contradições. E nesses nichos, nessas contradições, nós muito podemos fazer. Porque a fonte material do direito é a luta social. E a boa sentença e a boa decisão, ela está também muito influenciada, né, pelas demandas que se dão na sociedade em determinado momento histórico. E aí vai aquele conceito que o Flávio falou do Gramsci, que não falou nesse conceito, mas no Gramsci,
que é a questão da hegemonia, de construir novos consensos e novas hegemonias. Então, eu acho que tudo está em disputa e é muito importante que nós discutamos e falemos sobre isso para que a gente possa se organizar e organizar também as lutas no sentido transformador. Por isso, eu acho que a memória é tão fundamental. Não sei se respondi. Obrigado, Magda. Eu vou fazer, então, a próxima pergunta é para o Maurício. A pergunta é do Ricardo, que ele diz que, através da fala do Maurício, ele identificou que muitos jovens foram convertidos para um pensamento retrógrado. E ele diz que percebe que o governo investiu muito no público jovem, inclusive naquele público que sequer vota. E ele queria saber se isso pode ter sido pensado para possibilitar uma implementação de um governo ditatorial do futuro. Certamente isso foi pensado há muitos anos, isso não é de ontem, tá? Quer dizer, essa conquista do público jovem, de novo, basta ler esse livro que eu terminei de ler, Os Engenheiros do Caos, para ver quantos anos eles ficaram na Itália, na Europa, na Hungria e nos Estados Unidos, né? Quer dizer, conquistando o que eles chamam Middle West americano, né? Que é porque o americano pensava ou é Califórnia ou é Nova York. Esses são os brancos, esses são os poderosos, esses são aqueles que mandam no país. Aí vieram e falaram, não, quem manda no país não são eles. Quem manda no país são os caras que estão no centro e eram sempre considerados rebotalho antes. E aí eles conquistaram essa parte da população e o Trump ganhou facilmente com mentiras, com histórias principalmente calcadas em fatos reais, alguns deles. Não tudo era mentira a conclusão. Mas que teve, por exemplo, o Clinton teve corrupção no fundo de financiamento que ele tem, que é o Clinton Global Initiative, né? Então, teve corrupção. Então, eles, a partir de dados concretos, eles inventaram mentiras. Eu acho que o que aconteceu no Brasil, e a gente nota muito isso quando a gente faz, como o Flávio falou, a gente faz os nossos encontros fazia, né? Porque agora faz 60 dias que a gente está trancado em casa, mas quando a gente fazia os encontros no Memorial da Resistência, com praticamente palestras semanais, ou em universidade, ou em escolas, a gente vê que os jovens, é mais fácil, é como o Flávio falou, é mais fácil pensar na negação do que ir pesquisar a verdade. E a nossa posição é sempre, olha, a história não é uma novela da Globo, que tem começo, meio e fim, terminou, começa outra novela. Não, a história ela é feita de altos e baixos, ela é feita por períodos, ela tem períodos de retrocesso, ela tem períodos de avanço, e nós estamos num período de retrocesso. Então, qual é a solução para isso? Quando o jovem pergunta como é que a gente pode reganhar esses jovens, é através da educação. Não existe outra parte. Para mim, não sei se todos concordam, mas eu, quando me pergunto como é que a gente faz, através da educação. Acabo de receber eu morei 7 anos na Argentina, tenho vários amigos lá, então acabo de receber ontem, por exemplo, uma notícia que o governo da província de Buenos Aires, não é nem da capital, estabeleceu agora na pandemia uma escola de direitos humanos, fizeram 4 cursos de 80 horas a aula cada curso, tiveram 900 pessoas inscritas em 6 horas. Então, o próprio governo incentivando, e são módulos que é o direito humano e a imigração, o direito humano e a memória, verdade e justiça, o direito humano e a pandemia, né? A saúde. Então, são atos deliberados de governantes, né? Que são, ou da sociedade civil, que vão nessa direção. A única resposta contra o negacionismo são os fatos. A gente fala, a gente não trata de opiniões. Quando a gente conversa com os estudantes, a gente fala, aqui eu não vou dar minha opinião, não é a minha opinião que conta, da mesma forma como não é a sua opinião, ou a do seu avô, ou a do seu pai que diz que a ditadura, não é a opinião dele, é o fato. Houve ditadura ou não houve? Vamos aos fatos.
E a mesma coisa temos que ir agora em relação aos direitos humanos como um todo. Obrigado, Maurício. Você pode dar multi agora, Maurício, por favor. Rita, está conosco? Estou, sim. Se puder... Aparecendo, não? Isso, agora nós estamos te vendo. Rita, eu vou fazer uma pergunta aqui que é um pouco mais direcionada para a memória e um pouco mais, talvez, sentimental. Traz um pouco mais de sentimentos para nós. A Mariana, ela pergunta por que há tanto apego sentimental à ditadura por algumas pessoas. E dá como exemplo falas, por exemplo, que naquele tempo funcionava a educação. Qual que é o motivo dessa memória? Ela acha que há um apego emocional à ditadura, que as pessoas valorizam a ditadura. Isso, Não por que entendi. tem tanta gente que valoriza a ditadura, que diz que naquela sim. época as coisas funcionavam ou que o país estava em crescimento? Por que desse Exato. apego sentimental? Agora entendi. Certo. Havia naquele momento, a sociedade brasileira toda estava sob um golpe civil-militar, né? E esse golpe, ele produzia atos institucionais que fechavam toda a possibilidade de resistência imediatamente, né? Os sindicatos eram fechados, havia censura. Então, a censura faz parte integrante da ditadura civil-militar o tempo todo. E o que acontecia não era o que acontecia sempre tinha a versão dos militares. As pessoas que estavam, enfim, resistindo eram terroristas. Então, essa ideia do terrorismo e de que essas pessoas eram pessoas que iam levar o país para o comunismo e todas as ideias que eles propagavam, faziam com que as pessoas também passassem, né, a entender ou aceitar a voz que naquele momento era a voz hegemônica, era a voz, né, da imprensa, era a voz, havia uma dominação no país muito grande, né? E a ideia de que a educação funcionava é uma ideia falsa também. A educação passou a ser enormemente transformada naquele momento. Ela passou a ser... Tem um projeto de educação que fragmentava toda o currículo. O currículo já não tinha mais o mesmo conteúdo que ele vinha tendo antes, que o Brasil também tem nosso país tem uma tradição de educação e de teóricos da educação, como Paulo Freire, como Laura de Oliveira Lima, né, o Anísio Teixeira. As nossas universidades eram universidades muito importantes naquele momento. Então, essa ideia é mais uma ideia falsa, né? Os currículos das escolas passaram a ter uma aula de educação cívica. Educação cívica, o que é que levava para aqueles alunos naquele momento? Exatamente a ideia de que existia no país, né, pessoas que questionavam, pessoas que queriam levar o país para uma outra, né, para uma outra direção, queriam para uma outra sociedade, uma sociedade totalitária, quando era exatamente o inverso. Então, essa ideia é mais uma ideia que até hoje ela está fazendo essa pergunta. E eu entendo perfeitamente por que ela faz essa pergunta. Ela faz porque a memória, naquele momento, que as pessoas tinham muito medo, é outra coisa importante. E ninguém questionava o que estava acontecendo. Havia um medo que era estimulado o tempo todo, o medo estava presente na sociedade. Esse medo produzia o esquecimento e também a falta de iniciativa de se questionar. Foi só a partir depois de 1975, quando as pessoas começam a retomar e o processo de anistia, de pensar, de refletir sobre o que seria, né, a flexibilização daquele momento, porque os militares também... Concluo. Então, é isso. Eu acho que essa pergunta deve ser feita e deve continuar sendo feita para que as pessoas, inclusive pessoas junto a ela, pessoas com quem ela possa, né, conviver, possam responder também. E aí ela vai
procurar também nos livros e nos arquivos, nos livros principalmente, outras informações que vão dar exatamente a medida do que acontecia naquele momento. É isso aí. Obrigado, Rita. Muito obrigado, Rita. Nós temos ainda algumas perguntas aqui, e algumas delas já respondidas durante o debate, outras que vão ficar para o próximo. O núcleo da Comissão de Direitos Humanos de Memória vai fazer mais alguns eventos. A gente tem muito tema para discutir sobre memória e recordar, entender a importância disso. No momento que a gente vive, é essencial, por isso outros eventos virão e a gente conta com a participação e a audiência de vocês. Eu vou passar para a professora Gabriela para as considerações finais. Muito obrigado. Gente, eu queria ficar muito tempo aqui com vocês, mas a nossa ideia era ficar 1 hora, acho que a gente já está 1h30 aqui nesse bate-papo. Então, eu acho que eu vou só passar para as considerações finais dos palestrantes. Eu acho que a gente podia ficar 3 minutos, saudações, informes, se vocês quiserem. Começar agora pelo Maurice, que é o nosso convidado especial. Só, pessoal, a Rita, a Magda, o Flávio, o Guilherme, eles todos participam do nosso Núcleo da Memória, da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo. Então, hoje o nosso convidado especial para nós está sendo o Maurice, que é um parceiro aí de muitos momentos, né, Maurice? Só para você. Obrigado, Graziela. É um prazer sempre estar com vocês. Realmente acho que estamos construindo uma parceria muito boa com a OAB nesse sentido. Só queria, como um informe, é que está rolando um panelaço aqui na janela, que eu estou louco para participar, porque está todo mundo batendo panela aqui no bairro. Não sei se o Bozo fez algum pronunciamento, se é normal. E queria agradecer a todos, dizer que para mim foi um prazer. Eu acho que esse tema da memória, falando um pouco da última pergunta, quer dizer, não se trata de que a memória não é nostalgia, ao contrário, ninguém aqui vem fazer nostalgia da época da ditadura ou da época como era bom, como era ruim. Eu acho que a memória é o relato das experiências, dos testemunhos, baseado em fatos reais acontecidos e que devem ser do conhecimento de todos. Então, muito obrigado de novo, foi um prazer, estarei sempre às ordens quando vocês me chamarem. Magda, quer fazer suas saudações finais? É uma satisfação, esse nosso debate aqui foi uma conversa muito gostosa e dá vontade de continuar. Nós vamos lá no núcleo continuar sob a liderança da Gabriela. E foi um grande prazer, Politi, estarmos aqui. E espero que logo a gente possa ter aquele cenário belíssimo, né? Para podermos ali, quem sabe, concentrar algumas atividades. E lembrando que a memória, a recuperação da memória, ela é necessária. E como disse o Politi, eu falei do filme A Nostalgia da Luz, mas memória não é passado só, é conhecer o passado para podermos compreender o presente, ressignificar a nossa caminhada para o futuro. Ou seja, é altamente transformador. Então, é nesse sentido que eu gostaria de continuar com vocês, discutindo esses temas, e lembrar que faltou um pouco nas nossas falas de responsabilizar a imprensa por tudo isso. Naquela pergunta que foi feita ao final, por que as pessoas lembram com nostalgia do momento da ditadura, a imprensa teve um papel fundamental. Se vocês lessem a imprensa na época, as coisas estavam correndo no melhor dos mundos, o Brasil estava crescendo e não se falava dos horrores que estavam sendo praticados e produzidos. Então, a imprensa teve um papel, e as instituições também, mas a imprensa teve um papel fundamental nesse processo. Como sempre tem, a nossa imprensa oficial, ela elege presidentes, destitui presidentes, né? É incrível este poder. Então, enquanto nós também não conseguimos recuperar, né, uma imprensa democrática
pública e que efetivamente transmita as notícias a partir dos fatos e das verdades, talvez seja bem difícil a nossa caminhada. Mas não é impossível, porque todas as conquistas do século XX, e foram muitas, se deram contra as ditas leis naturais do capitalismo. Então, direito à luta e organização, muito obrigada e até outra oportunidade. Flávio, vamos deixar a Rita por último, para seguir a ordem. Claro. Bom, quero agradecer a você, Gabriela, nossa coordenadora do núcleo, e na pessoa de quem eu cumprimento todos os meus queridos colegas, a quem eu muito respeito, e deixar um abraço carinhoso para o Politi. Recado, acompanhe o trabalho e as lives do núcleo, e também acompanhe o trabalho do Núcleo Memória do Estado de São Paulo, que o Maurice Politi dirige. Quando acabar essa fase tão difícil, visitem, vão às visitas monitoradas ao antigo DOI-CODE, futuramente ao Memorial da Justiça. Enfim, é preciso que as pessoas conheçam isso. E eu deixo um pensamento final daquele que é considerado um dos maiores teóricos da memória coletiva, que é o Yosef Yerushalmi. E ele diz o seguinte: se me for permitido escolher, ficarei ao lado do excesso de história. Mais poderoso é o meu terror quanto ao esquecimento do que o meu temor de ter que recordar em demasiado. Então, fica aí esse recado. Sensacional, Flávio. Rita, suas saudações finais. Gabriela, muito obrigada, sua coordenação foi ótima, né? Foi muito bom estar com vocês hoje aqui. E começar, na realidade, é um início nosso de iniciar esse processo de discussão sobre o que também é justiça de transição. Porque a justiça de transição ela está fundada na memória, na verdade, e na justiça, né? E também a preocupação também de como relacionar cada vez mais esse processo de realização da justiça de transição nesse momento da pandemia. Porque eu acho que há condições de avançar nesse processo hoje mesmo, já, pensando que a solidariedade, né, tem que estar presente em todas as nossas ações, e os nossos pensamentos e nas nossas ações. Muito obrigada pela oportunidade de participar neste momento. Obrigada, pessoal. Queria agradecer demais a vocês, Maurice Politi, nosso convidado, Magda, Rita, professor Flávio, Guilherme, que é aqui ajudando o tempo todo, nosso membro do núcleo e ajudando aqui nas tecnologias, porque nós aqui somos todos, acho que o Guilherme é o mais jovem, se não fosse o Guilherme, a gente estava aqui todo meio atrapalhado ainda, né? E eu queria agradecer também a audiência, a gente teve um pessoal acompanhando ao vivo, eu sei que é difícil, meio da semana, tá tendo um monte de live, né? O nosso debate é mais um deles, mas vai ficar disponível no YouTube, então nós vamos compartilhar o debate. Queria também agradecer a Ana Amélia Mascarenhas, que é a nossa presidente da Comissão de Direitos Humanos, por ter disponibilizado esse espaço para o núcleo. Também queria avisar que a gente está tendo, todas as terças e quintas, às 18h30, a Comissão de Direitos Humanos tem promovido debates no YouTube. Então, alguns já foram, né? Até o da semana passada, Magda, que você que estava falando da imprensa, foi justamente sobre responsabilidade da imprensa, com a Luzia Cantal, o Roberto Tardelli. Eles convidaram 2 jornalistas, foi Florestan Fernandes e o Panunzio, né? Se eu não me engano. Foi bem interessante o debate. Essa semana, na quinta-feira, agora, às 18h30, a gente vai ter um debate sobre as garantias constitucionais frente à pandemia. E vão estar presentes o professor Pedro Serrano, a Tainá Yared, a Margarete Pedroso e o Gabriel Sampaio. Vai ser bem interessante. Quem não conseguir acompanhar ao vivo, depois também pode assistir pelo YouTube da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo. Então, fazendo aqui uma divulgação dos eventos, não vai faltar material para a gente pensar sobre direitos humanos e aproveitar aí para resgatar a memória do que foi o passado de violações, o que a gente está enxergando de violações aos direitos humanos no presente, para a gente também aprender aí como é importante a gente garantir
as liberdades e os direitos que foram conquistados tão arduamente na Constituição de 88, né? E a gente tem que estar sempre, constantemente, lutando por eles. Obrigada, pessoal. Obrigada, audiência, o pessoal que está acompanhando, e obrigada a vocês por essa noite maravilhosa de enriquecimento aqui, de debate.